Olá pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é o professor Marcos e hoje estou trazendo a correção comentada do módulo 14 de Ciências Sociais, que tem como tema as ideias socialistas. Bom, inicialmente na primeira questão, nós temos aqui, ele pede para a gente explicar o conceito de alienação desenvolvido por Karl Marx. Bom, pessoal, o que é o conceito de alienação, que ele tanto fala e nós comentamos ali quando estávamos na aula teórica? Bom, é o seguinte, o trabalho, ele vai falar que é uma atividade vital, que constitui a própria humanidade. E ele torna-se alienado, quando ele passa a ser controlado externamente, certo? E com os trabalhadores não se reconhecendo mais, em seu trabalho e sendo privados dos seus resultados. A alienação, segundo Marx, torna-se completa no capitalismo. Bom, pessoal, lembram, que eu falei para vocês que antes, das questões capitalistas, nós tínhamos um tipo de trabalho, um tipo de produção, vamos dizer assim, chamado de manufatura. As pessoas, geralmente a produção era feita de forma artesanal. As pessoas elas tinham o controle de todo o processo de produção, inclusive do começo ao fim de determinado produto. Com principalmente a Revolução Industrial, o que a gente tem? Nós temos aí as máquinas tomando o cenário, assumindo aí o cenário da questão da produtividade, as máquinas, elas, então a gente começa a ter os trabalhadores deixando os seus lugares de trabalho, passando a ocupar outros tipos de funções, onde as máquinas passarão, então, a realizar aquilo que antes os trabalhadores mesmos realizavam. E o que ocorre? Os trabalhadores eles passam a executar, por exemplo, uma mesma função de forma repetitiva. E com isso, por que ele fala alienação do trabalho quando os trabalhadores não se reconhecem mais em seu trabalho? Porque eles executam uma mesma função. Tá bom? Com as questões industriais e tudo mais, ele passa a executar uma mesma função de forma repetitiva, ele não tem mais conhecimento de toda a produção, ele não reconhece mais aquilo que ele está produzindo, ele não tem conhecimento de todo o processo produtivo, e além de tudo ele é controlado agora por uma pessoa que é o dono do meio de produção, e essa pessoa ela compra a mão de obra do trabalhador, tá certo? Bom, o que acontece? Quando ele trabalhava anteriormente, antes de ser controlado externamente, ele mesmo regia o seu próprio trabalho. Já no capitalismo, é o que eu disse para vocês, nós temos a classe, a burguesia, que é a classe que compra a mão de obra, que explora o trabalhador, e nós temos o proletariado, que é a classe que vende a sua mão de obra, que são os trabalhadores. Então, quando ele fala ser controlado externamente, ele está dizendo o seguinte, que existe uma pessoa que paga para que ele realize aquele trabalho, e ele não está mais realizando o trabalho por conta, tá bom? Então, tudo isso vocês podem colocar aqui na explicação sobre o conceito de alienação desenvolvido por Karl Marx, tá bom? Indo para a questão de número 2, ele pede para a gente assinalar a alternativa que se refere corretamente à concepção de socialismo elaborada por Marx. Nós temos como gabarito dessa questão a letra A. Define-se pela propriedade social dos meios de produção e pelo domínio político dos trabalhadores. Pessoal, lembrando que lá no capitalismo a propriedade é privada, no socialismo a propriedade é social. E o que ele fala desse domínio político dos trabalhadores? Lembra que ele fala que os trabalhadores deveriam tomar o poder, impor a ditadura do proletariado para que eles pudessem corrigir as mazelas, aquilo que o capitalismo causou de problema na sociedade, e quando atingisse esse grande desenvolvimento, quando acabasse, eliminasse aquilo que o capitalismo causou de ruim na sociedade, o Estado ele não seria mais necessário, e aí nós teríamos a evolução do socialismo para o comunismo, tá? Então, o que a gente tem como característica da concepção socialista para Marx? Nós temos a propriedade social dos meios de produção e o domínio político dos trabalhadores. Lembrando que aqui a gente está falando de uma ditadura do proletariado, que a gente também pode falar de ditadura da classe trabalhadora, tá bom? Por isso, domínio político. Indo agora para a questão de número 3, ele pede para a gente ler as sentenças seguintes e assinalar a alternativa correta. Como gabarito dessa questão, nós temos 1, 2 e 3 como corretas aqui, tá bom?
A1. Marx que critica os chamados socialistas utópicos, né? Lembrando lá do comecinho do texto, a gente começou este módulo falando disso, argumentando que eles não se dedicaram ao estudo das contradições capitalistas. O comunismo, segundo Marx, seria caracterizado pela igualdade social e pelo exercício direto do poder político pela sociedade. Aqui a gente não tem mais a existência de um Estado controlando, porque não há necessidade. 3. Marx entende que a exploração sobre os trabalhadores é um traço essencial da sociedade capitalista. Perfeito. Então, 1, 2 e 3 são as alternativas corretas. A quarta, entre a teoria socialista e o denominado socialismo real, não se revelam diferenças verdadeiramente significativas. Pessoal, o socialismo real que ele quer falar é o socialismo na prática e não na teoria, tá bom? Então, lembrando que, inclusive, ele faz uma consideração no final desse módulo, falando que o que foi trazido, né, para a gente desenvolver neste módulo sobre socialismo é do socialismo científico, socialismo teórico, né, vamos dizer assim. Já o socialismo real é o socialismo que de fato foi implantado em alguns países ao longo aí das décadas, tá? Então, para a gente não confundir a prática que foi exercida com a questão teórica que foi elaborada. Tá bom? Então, essa alternativa não está correta porque ele vai falar que não revelam diferenças significativas, quando na verdade sim, existem diferenças significativas, tá bom? Bom, o exercício 4 vai falar o seguinte: de acordo com a teoria sociológica de Marx, o comunismo se caracteriza como uma sociedade sem classes com a plena liberdade dos seres, aliás, para os seres humanos, e ressaltando ainda sem a existência de um Estado, porque não seria mais necessário. O comunismo é o ápice do socialismo, ok? É uma fase além, vamos dizer assim. Tá bom? Então, o socialismo ele seria um caminho para o comunismo, falando de forma bastante informal, tá bom? Então, a alternativa D é o nosso gabarito dessa questão de número 4. Indo para a questão de número 5, explique a seguinte afirmação. Para Marx, o Estado é sempre uma ditadura de classe. Pessoal, isso aqui nos remete a pensar o seguinte, né? Simplesmente nesta afirmação, o Estado ele tem como objetivo, ele deve se apresentar, digamos assim, como defensor dos interesses de toda a sociedade. Porém, ele é sempre um instrumento da vontade política da classe dominante. Ou seja, ele teria a função, né? Ele se apresenta como defensor da igualdade, das questões dos interesses de toda a sociedade, quando na verdade vamos dizer assim, ele é instrumento da vontade política da classe dominante, ou seja, ele atende às necessidades da classe dominante, apesar de se apresentar como defensor dos interesses de toda a sociedade. Então, para completar e montar a resposta aqui, o Estado, embora se apresente como defensor dos interesses de toda a sociedade, é sempre instrumento da vontade política da classe dominante. No capitalismo, por exemplo, o poder político é controlado pela burguesia, assim como os trabalhadores exerceriam o domínio das instituições estatais no socialismo, ok? Então, o Estado ele atende à classe dominante, apesar de se apresentar como defensor dos interesses de toda a sociedade, tá bom? Ele atende apenas a classe que está, a classe dominante, digamos assim, a classe de poder, tá bom? Agora nós vamos lá. Só corrigindo aqui, pessoal, se eu não me engano, eu li aqui, exerceriam, tá? Então aqui ele atende aos interesses da classe que está no poder, né? A classe dominante. Eu acho que eu li errado aqui no momento que eu estava lendo a questão, a resposta para vocês, tá bom? Então, corrigindo, exerceriam, tá bom? Indo agora passando aqui, né, do módulo 14 lá para conferir, né, aqui nós temos o módulo 15, que é o último módulo deste capítulo, de número 5, tá bom? A gente vai lá para conferir do módulo 14, que nós temos apenas uma questão. Assinale o que, segundo Marx, caracteriza o trabalho no capitalismo: a alienação, né? Nós nem precisamos investigar as outras alternativas, porque nós já discutimos isso, inclusive em um dos exercícios ali que ele pede para explicar o que é a questão da alienação, né, para Marx. Então, a alienação aqui, tá?
tá? É como se caracteriza, né, o trabalho no capitalismo, quando o trabalhador não se reconhece mais enquanto trabalhador, né? Quando o trabalhador ele passa a ser controlado externamente por outra pessoa e ele não tem mais conhecimento do processo e do resultado do seu trabalho, tá bom? Então aqui, alternativa A, alienação, né? Ele pede para a gente caracterizar o trabalho no capitalismo de acordo com Marx, letra A, alienação, e assim nós terminamos a nossa correção do módulo 14. Na próxima aula, daremos aí sequência para o módulo 15 e qualquer dúvida, por favor, entre em contato, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus.